Olá pessoal, me chamo Cauê Canabarro e estamos dando início a mais um diálogo sobre educação ambiental. Como vimos no nosso último episódio, então, né, e nós vamos dar sequência, né, nesta conversa, nós vamos tratar então, né, dos princípios e das práticas de educação ambiental no contexto da gestão ambiental pública. Especificamente, né, nós vamos falar do programa de educação ambiental desenvolvido no âmbito da BR-285, que é uma rodovia federal que está sendo pavimentada e implantada nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E essa rodovia, então, ela conta com uma equipe de gestão ambiental e, especificamente, né, nós temos desenvolvido processos educativos nesse espaço. Então, como já apresentei para vocês no objetivo desta nossa conversa, nós vamos aliar, então, princípios da educação ambiental no espaço da gestão ambiental pública com práticas, trazendo exemplos concretos de como nós estamos implementando as nossas ações de educação ambiental aqui nesse contexto, né, no contexto do licenciamento ambiental da BR-285. Então, nós vamos, né, nesta conversa específica, né, trazer exemplos de como operacionalizar um programa de educação ambiental no contexto do licenciamento, desde o ponto de partida até os sujeitos que são envolvidos prioritariamente nesse processo. O objetivo central das ações de educação ambiental nesse contexto é mitigar ou compensar os impactos ambientais gerados sobre os grupos sociais mais diretamente relacionados com o empreendimento, entre esses aqueles que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade socioambiental. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês como é que nós implementamos aqui no contexto da BR-285 as nossas ações. O ponto de partida, como vimos, para elaboração e implementação de ações de educação ambiental neste contexto é a realização de um diagnóstico socioambiental participativo. E aí a palavra participativo faz todo sentido, porque é tu elaborar as ações a serem desenvolvidas a partir das expectativas e em conjunto com esses sujeitos, esses grupos sociais que estão diretamente relacionados, no nosso caso aqui com a BR-285, ou seja, com as comunidades do seu entorno. Então eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como é que nós implementamos isso. O ponto de partida, então, né, a partir do momento em que tu começa a executar o programa, é tu te familiarizar com o máximo com o contexto social e ambiental de onde o empreendimento está inserido. Então isso é um princípio metodológico fundamental, tu precisa estar inserido, tu precisa fazer parte desse contexto. O educador, ele não educa para as pessoas, ele educa com as pessoas. Ele constrói processos educativos com os sujeitos ativos, né, numa perspectiva dialógica, de troca. Então, a participação, ela é um elemento chave. Então, como construir, né, um espaço onde haja participação? Tu precisa fazer uma imersão na realidade, conhecer a dinâmica local. E o primeiro passo para tanto é tu te inserir nesse contexto, observar, conhecer geograficamente como se constituem esses lugares e a partir daí tu identificar como se dividem, como se organizam essas comunidades, né, esses grupos, esses sujeitos, com quem tu vai constituir o teu processo educativo. Então esse é o ponto de partida. E a ferramenta apropriada para isso, então, é o diagnóstico socioambiental participativo, né, que está lá previsto, né, na normativa do IBAMA, que a gente viu no nosso encontro passado, que é a IN 02/2012, que estabelece ali como tu vai desenvolver os princípios metodológicos
para tu desenvolver um diagnóstico socioambiental participativo. Como fizemos isso aqui no âmbito da BR-285? Primeiro identificamos como se dividem as comunidades nesse contexto. No nosso caso aqui identificamos que tínhamos pelo menos quatro, né, agrupamentos comunitários. Identificamos que tínhamos o Pé da Serra, identificamos que tinha a Rocinha, identificamos que tinha a Vila Belmiro e o centro da cidade, que se organizava como um todo. Então sabíamos que tínhamos que trabalhar de maneira específica com cada um desses segmentos. Cada um tem uma dinâmica própria, cada um se relaciona com a rodovia de um jeito, embora tenham muitas similitudes. A partir dessa identificação, definidos territorialmente os espaços onde iríamos desenvolver ações, precisaríamos então identificar dentro desses espaços como eles se organizam e, fundamentalmente, quem são os sujeitos que se constituem como lideranças comunitárias, quem podem ser nossos interlocutores prioritários, né, a quem nós vamos poder recorrer de maneira mais próxima e imediata para chegar à comunidade como um todo. Identificados esses sujeitos, como é que tu identifica esses sujeitos? Conversando, trocando, dialogando, né, para usar um termo bem específico da educação e do nosso encontro. Dialogando com as pessoas, com os grupos sociais, identificando esses sujeitos. A partir da identificação desses sujeitos, é preciso identificar os espaços de referência onde as comunidades costumam se organizar, se reunir, se encontrar. Então nós temos desde escolas, desde salões comunitários, igrejas, associações comunitárias. Então, identificando esses espaços como potenciais lugares onde a gente possa reunir a comunidade, identificando as lideranças comunitárias constituídas previamente, pode ser uma ou mais de uma, nós temos que partir para um processo de mobilização social. O que é a mobilização social, então? É tu criar um espaço, né, que a gente já vai ter identificado previamente, onde reunir essa comunidade e definir uma agenda, então, de reuniões com esses grupos sociais. Pode ser uma ou mais reuniões, de acordo com cada realidade, de acordo com a demanda. Isso tu vai definir no processo de constituição do próprio diagnóstico. Para finalmente, então, desenvolver reuniões com essas comunidades, aonde esses sujeitos possam iniciar o seu processo de participação efetiva na execução, na elaboração e na execução das ações de educação ambiental para e com a comunidade. E qual é o objetivo, então, de realizar uma reunião comunitária no âmbito, né, de um diagnóstico socioambiental participativo para um programa de educação ambiental? O objetivo é tu, em conjunto com esses sujeitos, com esses grupos, estabelecer, então, uma matriz de potenciais e efetivos impactos ambientais sobre essas pessoas a partir do desenvolvimento do empreendimento. Porque muitas vezes as pessoas ficam sabendo, os grupos ficam sabendo que está para acontecer um empreendimento, como é o caso de uma rodovia num determinado local, mas esse espaço de diálogo, esse espaço de troca, a partir da vivência, da experiência, da realidade de cada local, nos permite, então, traçar uma matriz de possíveis e efetivos impactos ambientais e, a partir de então, se estabelecer efetivamente, a partir da participação desses sujeitos, um processo de mitigação e compensação desses impactos. Então, o diagnóstico socioambiental participativo, ele é o ponto de partida, mas ele já é parte integrante do processo de educação ambiental no âmbito do licenciamento. Então, nós, a partir de então, podemos construir um conjunto de ações, sejam reuniões periódicas, seja uma ação na comunidade, seja ação em conjunto com as instituições educacionais já estabelecidas,
seja uma ação conjunta com o poder público, tu consegue definir quem são os sujeitos prioritários para o desenvolvimento das ações educativas e que tipo de educação, com que ferramentas tu consegue estabelecer esse intercâmbio permanente entre a equipe de educação ambiental e os sujeitos prioritários do processo educativo. Então esse é o processo fundamental, né? É o elemento central para a constituição de um programa de educação ambiental, cujo objetivo é mitigar ou compensar os impactos ambientais e gerar nesses sujeitos as condições adequadas ou mais próximo disso para que eles possam efetivamente participar do processo de gestão ambiental, para que eles possam se apropriar de maneira efetiva das decisões que estão sendo tomadas sobre o ambiente onde eles vivem. Aí vou retomar aquele princípio fundamental da Constituição brasileira no que diz respeito ao meio ambiente. O artigo 225 coloca lá que o meio ambiente é um direito fundamental de cada cidadão e cada cidadã brasileiro. E quando a gente está falando em meio ambiente, então, a gente não está falando do meio ambiente distante ou algo abstrato. A gente está falando do meio ambiente mais próximo de cada sujeito. No nosso caso, no âmbito de um empreendimento licenciado, o meio ambiente que nós estamos falando é o lugar de vivência e de implementação desse empreendimento. E através do diagnóstico socioambiental participativo e das ações de educação ambiental, a gente busca criar as condições para que esses sujeitos, né, fundamentalmente os grupos sociais diretamente impactados, possam ter espaços de participação e de decisão sobre as ações que estão sendo tomadas em relação ao seu meio ambiente. Então, sintetizando, esse é o objetivo de um programa de educação ambiental e o diagnóstico socioambiental efetivamente. Então, como vimos aqui no âmbito da BR-285, o diagnóstico socioambiental participativo que foi construído com a comunidade, né, onde nós reunimos tanto a Vila Belmiro, tanto como a Rocinha, como o Pé da Serra, como a comunidade do centro, ele se constituiu como um espaço de participação e de consideração das diferentes perspectivas que cada grupo tem sobre o empreendimento e sobre o ambiente onde ele está inserido, e a partir de então nós podemos desenvolver ações de educação ambiental, as quais nós vamos estar retomando, né, nos nossos próximos encontros, mas é fundamental que a gente entenda então a importância, né, e a efetividade do diagnóstico socioambiental participativo no contexto geral de um programa de educação ambiental, especificamente aqui na BR-285. Então, agradeço imensamente a participação de todos e nos vemos num próximo episódio no Diálogos sobre Educação Ambiental.